Olá, meu pedido agora não é pelo seu like. Veja bem, vai muito mais além do que eu vou solicitar agora. Não é apenas para você dar um like se você gostou ou não. O que eu estou pedindo agora é que você, em compreendendo o que eu vou dizer, o que eu vou falar, aí sim, por favor, pode até não dar o like, mas por favor, compartilha. Por quê? Você compartilhando vai me ajudar a levar isto que eu vou falar para muito mais pessoas. Eu poderia fazer isso sem contar com a sua ajuda. Eu teria que gastar muito dinheiro, que eu não tenho. Então eu conto com essa possibilidade de vocês, em compreendendo a grandeza e a importância do que eu vou colocar, compartilhem, para ver se dentro de alguns meses, daqui talvez até o final do ano, né, a gente consiga levar a notícia às pessoas. As pessoas com essas notícias que estão aqui nesse vídeo em mãos, com certeza irão contribuir para a melhoria da educação no Brasil. Ok? Então, está dado aí o recado inicial. Agradeço imensamente aos parceiros e parceiras que, em compreendendo, porque se não compreender, não vai divulgar, não vai compartilhar, não faz sentido. Precisa primeiro compreender, ok? Bom, para deixar um pouquinho mais claro, vou contar um episódio que teve comigo mais ou menos 2 anos atrás, na USP, né? Eu estava fazendo um curso online, eu e uma amiga Cláudia, da mesma escola, ela me convidou e eu me matriculei e comecei a fazer esse curso. Na verdade, era um curso que eles abriram vaga para outras pessoas participarem, para ficarem informadas do andamento de uma pesquisa que, de uma maneira muito bacana, muito legal, né, foi o que eu achei, eles estavam fazendo, né, essa pesquisa. E essa pesquisa envolvia escolas de uma rede pública municipal, né, e uma determinada escola foi escolhida, coisa e tal. E aí eles estavam, aos poucos, divulgando resultados, criando reflexões, até aí nota 10, parabéns dentro da linha acadêmica, e também parabéns pela iniciativa de iniciar uma pesquisa que pudesse ajudar aos mandatários a gestar melhor as escolas. Né? Pois não, eu estava presente. E eu já tinha muitos anos de Conselho Municipal de Educação, enquanto presidente, né, 2 mandatos, já foi bastante tempo. E tinha bastante conhecimento acumulado. E quando eu vi, né, mestres, doutores, né, mestrandos da USP dentro desse processo, dessa pesquisa, e percebi claramente que a pesquisa que eles faziam, eles levavam em consideração que havia uma autoridade máxima dentro das escolas, que era a direção da escola. E basicamente, todo o processo, questionários, etc., era feito às pessoas ligadas diretamente à Secretaria de Educação ou à própria Secretária de Educação, né? Ou a Secretária de Educação ou as pessoas com cargos comissionados dentro da escola, como coordenação, por exemplo. Bom, é óbvio que todas as pesquisas, por mais acadêmica, mais arrojada que seja, se ela partir de princípios falsos, ela não poderá dar um bom resultado. E aí, numa das reuniões, praticamente eu coloquei um pouco isso aí que eu acabei de falar, onde tinha um doutor, que eu não lembro o nome da figura, né? E esse doutor, muito empolgado, falando da pesquisa e coisa e tal, né? E as pessoas às vezes têm uma certa empáfia, né? Que o acadêmico são raros, né? Aqueles que mantêm aquela humildade e aquela sede de realmente produzir novas descobertas. Uma grande parte dos acadêmicos, né? Infelizmente, eles trazem assim aquela coisa de uma certa superioridade. Por que eu falo isso? Porque foi assim que um determinado professor agiu, né? Não vou citar o nome, nem é porque é por causa do sigilo, né? Eu até não citaria por causa disso, mas eu não recordo o nome do cidadão. Eu sei que quando eu fiz essa colocação em relação à necessidade, né, de se conhecer melhor a escola, de aprofundar um pouco mais, indo além daquilo que as secretarias de educação são capazes de informar, porque secretário de educação pertence a um partido. E para um partido, quanto mais tudo aparecer bonito, melhor. Então eu jamais posso basear minha pesquisa questionando, perguntando a essas pessoas se eu quero descobrir a realidade escolar. E, infelizmente, esse professor ficou muito irritado com isso. Mas chegou ao ponto de levantar e sair da mesa. Né? Levantou e saiu da mesa, o que foi uma vergonha para os demais que permaneceram. Não sei se foi chamada a atenção ou não, espero que sim, e espero que hoje ele já seja uma pessoa um pouco mais controlada nesse sentido. Porque não é porque a gente está nos meios acadêmicos, mesmo que seja grande USP, né, que a gente vai tratar as outras pessoas da forma como ele tratou. E isso, pessoal, vem muito ao encontro daquilo que eu quero mostrar. Por quê? Quando eu falo que eles desconhecem, e basicamente todas as universidades brasileiras desconhecem a natureza e a estrutura escolar quando se diz respeito à gestão. Principalmente hoje quando se fala em gestão democrática. Mas mesmo antes dessa gestão democrática obrigatória hoje, né, graças ao Ministério Público, mesmo antes já havia dentro de cada escola uma célula chamada Conselho Escolar. E esse Conselho Escolar dentro da escola, há décadas, ele já é considerado o órgão máximo da escola. Por quê? Porque toda a legislação que institui, né, um conselho escolar, está escrito lá, está escrito, né, que o conselho escolar é o órgão máximo a nível da escola. Está lá. Só que o conselho escolar, diferente da gestão escolar, o conselho escolar é um órgão que não é preso ao mandatário, ao executivo. Por quê? Porque o conselho escolar ele é justamente uma plataforma que abre espaço para a comunidade poder estar presente nas tomadas de decisão. E é óbvio que isso já há muito tempo acontece. Agora eu pergunto, por que as universidades ignoram essa estrutura escolar? O Brasil inteiro ignora essa estrutura escolar. O MEC ignora essa estrutura escolar.
um exemplo de que o MEC ignora essa estrutura escolar é o famoso PDDE, né? É um projeto, né, do dinheiro direto na escola. Bom, esse projeto, ele prevê um determinado valor que vai direto para a escola. Contudo, quando o MEC explica o que é o PDDE, ele atrela a Secretaria de Educação. É a Secretaria de Educação quem faz uma mediação. Mas uma mediação onde a Secretaria de Educação, ela está superior, ela tem controle, né? Eu trabalhei num certo lugar onde a Secretaria de Educação, por motivos internos, não fez uma determinada prestação de conta, e aí o dinheiro que a escola sabia que tinha para receber em função dos projetos que foram apresentados, a Secretaria de Educação simplesmente é ela que bate martelo quando a escola vai ou não vai usar. Quando não era para ser assim. Então, para mim, isso aí é uma prova de que mesmo o MEC não entende ainda que o Conselho Escolar é o órgão máximo dentro da escola. E o Conselho Municipal de Educação, eu não vou chamá-lo de órgão máximo, porque ele não é o órgão máximo. Mas eu não posso também continuar acreditando, como acredita também o MEC e o Brasil e as universidades, acreditam que é a Secretaria de Educação que é o órgão máximo da educação dentro do município. Isso é totalmente contra a legislação. Então, a partir do momento que existe Conselho Municipal de Educação, que abre a possibilidade para a descentralização do poder, que fica sempre na mão do Executivo, e aí discutir políticas públicas é uma figuração, porque se o mandatário, se o Executivo, ele tem a verba na mão, ele decide do jeito que ele quiser. Mas os conselhos existem para que isso não aconteça, para que a comunidade também possa participar. Mas os pais não sabem, os professores não sabem. Eles sabem que tem um órgão lá, uma célulazinha ali, chamada Conselho Escolar. Ah, mas é muito chato, tá no Conselho Escolar, é um pessoal que fica reunido, não resolve nada, não sei o quê. Engano, né? Porque os conselhos escolares, sim, eles são o órgão máximo da escola. A secretaria não é o órgão máximo da educação dentro do município. A secretaria é o executivo. Se a gente entender que primeiro precisa que a coisa seja deliberada, após a discussão em relação a alguma política pública. Deliberou-se e a deliberação aconteceu no conselho escolar, porque parte do conselho para depois ser executada. E aí entra a Secretaria de Educação com todos os recursos que tem. Pronto, isso é simples de entender, mas infelizmente as universidades não fizeram até hoje esta conexão. Nem o MEC fez, e haja visto, nem a Secretaria de Educação. Até porque a Secretaria de Educação, nos 5.570 municípios, né, a Secretaria de Educação, elas criaram uma associação que junta todas as secretarias. Se a Constituição diz que é para descentralizar, eles vão na contramão. E o MEC acata, o Ministério Público acata, a população inteira, eu já não posso dizer que acata, porque na verdade a população ignora tudo isso. Então, vejam bem, é importante que esta minha fala chegue ao maior número de pessoas possível, porque dinheiro para bancar isso eu não tenho, mas se você está compreendendo o que eu estou dizendo, compartilha para os seus amigos, compartilha para quem você conhece, a mãe, o pai, né, o professor, e mais importante que compartilhar, comece a partir da próxima reunião do Conselho Escolar, estar presente na reunião do Conselho Escolar, que é o órgão máximo dentro da escola e é o órgão que é responsável pela presença da comunidade. Bom, aí eu faço um pequeno corte. Por que será que a Petrobras, Progride, empresa estatal, né, os Correios estão aí até hoje, caminhando, e eu diria até melhor, né, empresas progridem? Por que no Brasil somente a educação está em declínio o tempo todo? Né? Está em declínio porque nós ignoramos a estrutura real da escola. A partir do momento que as escolas assumirem aquilo que por lei está previsto, que é a autonomia das escolas, e assumirem que o Conselho Escolar é o órgão máximo, porque ele permite a participação da comunidade nas tomadas de decisão. E aí isso acaba com aquela coisa de mandatário que quer fazer conchavo com empresários para ganhar o dinheiro público sem deixar nenhum benefício para a escola. E isso é hora de acabar. Mas isso para acabar parece uma coisa difícil, mas não é? Basta papai, mamãe, professores e demais servidores dentro da escola, né, estarem presentes nas reuniões do Conselho Escolar. Uma reunião do Conselho Escolar com uma ata bem feita e uma deliberação, e essa deliberação, né, certificada com a ata que foi feita, ninguém tem poder de veto sobre essa deliberação. Olha que impressionante. A não ser que o Conselho esteja transgredindo a legislação. Mas se fizer tudo dentro do que a lei prevê, ele, de fato, aquilo que é pensado e deliberado tem que ser seguido. Bastaria, então, que nas reuniões, nas plenárias, nós, escolares, nós estaríamos construindo os mecanismos de aprimoramento da educação. E isso, pessoal, faria toda a diferença para os nossos alunos, nossos filhos. E a educação brasileira cresceria com isso aí. E é esse o meu objetivo, que a nossa educação brasileira, eu nem posso dizer recupere, eu quero que ela vá além do que ela já foi no passado. Porque no passado não foi grandes coisas também, né? Se voltar lá na era Pombalina, então, era um fiasco. E de lá para cá, sempre com esses problemas. Escola pública é aquela escola que está ali para produzir diferenças sociais, pasmem, mas isso é verdade, né? Impedir a ascensão social. Por quê? Porque ela oferece entre aspas, produto que é um aprendizado muito precário. E é lógico, se o papai e a mamãe estão lá no trabalho, estão em casa e não estão vigilantes, se baseiam só no que vê no caderno do filho e tudo, ao invés de estar ali dentro, né, do lugar onde tudo está acontecendo, esse pai e essa mãe não faz ideia de nada que está acontecendo. Então, as coisas vão correndo. Então, é muito, mas muito importante que o pai, a mãe, professores e demais servidores da escola estejam presentes dentro das plenárias do Conselho Escolar. O tema não é Conselho Municipal de Educação, mas segue os moldes também. E procurando evitar o máximo o conflito de interesse. Então, o que prejudicou a pesquisa da USP
foi que eles não se precaveram em relação ao conflito de interesse. Óbvio que se eu perguntar, isso assim na escola funciona? Isso é bom? As pessoas vão dizer, funciona, isso aí, nós pensamos isso, não sei o que, nós, tal, e por aí vai, e vai dizer que eles mesmos criaram, eles mesmos dizem que é bom, né? Mas não tem nenhuma prova de que isso é verdade. Mas eles estão fazendo o trabalho de político deles. Agora, uma universidade ser engadelada e deixar que isso aconteça e vicie uma pesquisa que pode ter um valor inestimável, né? E só não teve porque partiu desse princípio errado nas bases, né? Ou seja, se baseando em fontes não fidedignas. Por quê? Porque todas as informações que vêm da secretaria e dos cargos comissionados, há um forte conflito de interesse, que eles não eliminaram. Poderia ser feito diferente? Sim, vá no órgão máximo da escola, lá onde os conselhos estão se reunindo. Claro que até tem conselhos que é a mesma coisa, porque eles são tão apáticos e tão figurativos que os mandatários comandam os conselhos. Então esse vídeo é para que a gente, em 2025, consiga construir conselhos que não sejam mais figurativos. Aí quando a USP for à escola fazer a pesquisa, ela vai se sentar, vai estar presente na plenária e ela vai ver, vai observar, e daí sim ela vai levantar dados fidedignos que possa de fato auxiliar na pesquisa. Então esse problema, esse erro crasso, né, da USP, cometido há alguns anos, que eu presenciei, foi eu quem vi o professor se irritar tanto e sair do lugar, que me pareceu para ele aquilo ser um absurdo, não fazia sentido aquilo dali. Na cabeça dele, olha que é um acadêmico, um doutor. Então eu fico muito preocupado também com essa parte. Mas já fico satisfeito se eu souber que você que está assistindo esse vídeo, compartilha para o pessoal lá da USP e de outras universidades, para que essas pessoas saibam, para que elas compreendam que isso que eu estou dizendo é verdade. E se as universidades têm uma obrigação de gerar pesquisas e retribuir em termos de novos conhecimentos para a sociedade, que faça da maneira certa quando se trata de educação. Então o professor Celso está aqui, 40 e poucos anos, né, de experiência, de alguma bagagem, gosto muito de ler, sou mestre em ciência da educação, então eu tenho quase que um compromisso comigo mesmo de contribuir para que a nossa escola pare de declinar e comece uma ascensão. E eu estou procurando fazer isso por intermédio do Conselho Escolar, que infelizmente ele está apagado por falta de informação. E é por isso que novamente eu solicito a você, se você compreendeu, já justifica o dedo e like, vou compartilhar com a minha comadre, meu compadre, meu amigo, você tem, compartilha, né? Porque você compreendeu a importância disso que eu estou falando. E se a gente pensa que a educação do Brasil vai melhorar na mão de políticos e empresários, aí nós estamos enganados, porque nisso já se vai quase 30 anos, e durante esses quase 30 anos a educação está em declínio, né? Educação para todos, John Tien, 1990, né? Uma conferência internacional e coisa e tal, né? E lá surgiu essas ideias bonitas, inovadoras, tudo aquilo foi por água abaixo, né? Porque empresários quiseram por interesse financeiro, né, eles quiseram entrar na escola. Surge também formadores empresariais. Nos Estados Unidos, vou citar só ele, mas teve em outros lugares também, mas Estados Unidos que foi um fiasco, mas não antes deles detonarem a educação dos Estados Unidos. Se hoje os Estados Unidos detêm o maior número de prêmios Nobéis no planeta, né, seguido por outros países aí como Inglaterra, Alemanha e outros países, mas nos Estados Unidos eles têm a maior quantidade de prêmios Nobéis, porque eles têm uma política onde a pessoa que é do Rio de Janeiro, que é de Belo Horizonte, que é de qualquer lugar, mas são pessoas geniais, essas pessoas, os Estados Unidos, está de braços abertos para que essas pessoas estejam lá participando de pesquisa. Nisso eles são muito bons, mas o ensino médio, o ensino fundamental deles é tão fraco quanto o nosso. Por quê? Porque eles destruíram fazendo lá o que se quer fazer no Brasil também. Os reformadores empresariais apenas ganharam muito dinheiro, principalmente na era Bush, e agora eles estão descobrindo de que nada daquilo adiantou, né? Então, que a gente precisa começar a pensar em reerguer ou erguer a educação. E eu acredito que com a sua contribuição, compartilha, vou poder estar fazendo isso, pagando, né? Eu posso pagar hoje R$100, amanhã 200, mas não dá, não faz muito sentido isso, né? Até fácil de vez em quando, mas na hora que você que está assistindo, se apenas 10 assistirem, compreenderem e começarem a multiplicar, logo nós vamos ter uma onda de consciência, né? Que vai tornar mais claro para o MEC, para as universidades e para a população, que existe um Conselho Municipal de Educação no município e um conselho escolar dentro da escola. E dessa forma, obviamente, esse conselho escolar ele tem toda a capacidade de gerar as discussões, né, e ali discutir o que realmente é melhor para a educação. E de onde vem os recursos? Os recursos vêm do governo. Os mandatários de Secretaria de Educação têm a função de providenciar os recursos. O governo federal manda recurso para a escola. Mas como o recurso, mesmo esse que é direto para a escola, passa pela Secretaria de Educação, então não faz sentido nem este nome. Mas no dia que realmente for direto para a escola e os conselhos com uma autoestima elevada forem capazes de encrencou ali, porque a Secretaria não fez isso, aquilo, tal, aí direto, né, contato com o governo federal.
olha, aqui na minha escola está acontecendo assim, assim, a gente está aguardando a verba, o projeto foi feito, foi tudo certinho, mas o dinheiro não chegou. Basta isso, porque lá no governo federal, de lá para cá vem a solução. Aí eles vão saber se os mandatários daquele município estão ou não trabalhando adequadamente. Mas o mais importante de tudo é que o governo federal conta com o controle social que é feito pelo Conselho Escolar dentro da escola. Mesmo o Ministério Público, sem falar muito disto por aí afora, mas ele também conta com o controle social do Conselho Escolar, assim como do Conselho Municipal de Educação. Por quê? Porque o Ministério Público não tem ainda a experiência escolar, né? E quando quer ter alguma experiência, o Ministério Público também peca, porque o Ministério Público não vai nas reuniões do Conselho Escolar. Eles pegam todas as informações pela Associação dos Secretários de Educação Municipais. E é óbvio que ali tem conflito de interesse mais uma vez, então o que é passado para o Ministério Público é uma ideia falsa da realidade, assim como para as universidades também. Então eu espero que essa fala que você compreenda e que você compartilhe, porque é a partir daí que nós vamos começar de fato a melhorar a educação no nosso querido Brasil. Ok? Grande abraço a todos.